Olá, eu sou a Mônica Benedetti e o tema de hoje é como definir o próximo passo rumo ao crescimento do seu negócio. Por acaso você se sente insegura para dar o primeiro passo rumo ao crescimento do seu negócio? Você tem muitas dúvidas quando o assunto é investir na contratação de novos funcionários, em melhorar ou aumentar a infraestrutura, ou investir em um bom sistema de gestão, na importação de novos produtos. Tudo isso te deixa com receio de que não seja o momento certo e que isso venha a prejudicar as finanças do seu negócio? Você tem medo de não dar conta de mais impostos caso saia do regime do Simples Nacional? Você acredita que fazer o negócio crescer dá muita dor de cabeça? Bom, se você se identificou com algumas dessas questões e está com dificuldade de dar o primeiro passo, é possível que você esteja vivendo a síndrome de Peter Pan empresarial, pelo medo de amadurecer e crescer, porque isso implica em se arriscar mais. Bom, crescer exige assumir certos riscos sim, mas que são absolutamente necessários em muitos casos. E muitas vezes os sinais estão aí, gritando para você e você não está querendo olhar para eles. Você sabia que somente 7% das empresas que estão no regime do Simples Nacional desejam sair dele? Ou seja, na prática, somente 7% das empresas ou dos empresários querem de fato crescer, porque acham que crescer dá muita dor de cabeça. E hoje apenas 1,5% das empresas crescem acima de 20% ao ano. Esse percentual é muito pequeno para um país que precisa muito crescer e gerar mais empregos e mais riqueza. Só que crescer muitas vezes é inevitável, porque uma empresa que não cresce não tem capacidade de reter talentos, porque as pessoas, movidas a desafios, não enxergam perspectivas de carreira e crescimento para elas próprias nessas empresas que não crescem. E na mão de pessoas sem talentos, a sua vida vai ficar mais difícil. Existem alguns fatores que apontam que o seu negócio precisa crescer inevitavelmente para não desaparecer, simplesmente desaparecer. E hoje eu vou falar de apenas um deles. Um dos primeiros sintomas de que sua empresa precisa crescer é quando ela começa a receber mais pedidos do que consegue entregar. Isso é um bom sinal. Esse é um sintoma que, se você não levá-lo em consideração, você pode prejudicar muito o seu negócio. Muitos empresários acabam aumentando o preço do produto ou do serviço para conter a demanda e desacelerar as vendas, enquanto colocam a casa em ordem, ou mesmo desaceleram justamente para não crescer. Mas essa não é uma boa ideia, porque você corre um grande risco, aliás, enorme risco de perder o seu cliente para o seu concorrente. Olha, eu mesma já tomei essa medida, tá? Juntamente com os meus sócios numa determinada ocasião, e o resultado foi sim a perda de clientes, e não foi pouco. Só que para reconquistá-los foram necessários mais de 6 meses de trabalho intenso, fora a necessidade de dar descontos em alguns casos. A não ser que seu produto seja absolutamente único e necessário no mercado, mas aí é outra situação, já é uma situação de mercado. Porém, tomar a decisão de crescer somente quando se chega a uma situação limite também pode acarretar a perda ou descontentamento de clientes. E o que fazer então para resolver essa situação? Bom, existe uma solução e hoje eu vou te explicar exatamente como você deve fazer isso. Primeiro, você precisa conseguir se antecipar a essa situação, para que nenhum cliente seja prejudicado e a sua empresa não tenha a imagem dela comprometida. Então, você não pode também confundir crescimento com inchaço, que acontece quando o volume de trabalho cresce muito e você precisa contratar mais pessoas, porém sem a contrapartida do aumento de receita. Quando você faz isso, sem aumentar o seu faturamento ou sua receita, você pode estar inchando o seu negócio ou pode estar apenas readequando o trabalho. Como saber se se trata de uma situação ou de outra? Bom, pela capacidade do seu negócio de gerar resultado, apesar do custo da despesa que seu negócio está incorporando. Às vezes precisamos contratar para fazer o negócio crescer. Por exemplo, no caso de você contratar um vendedor, cada caso é um caso.
Por isso é importante construir um plano de curto, médio e longo prazo para o crescimento do seu negócio. Ou seja, você precisa definir onde quer que a sua empresa esteja daqui a 1 ano, daqui 3, daqui 5 anos. E o que impede hoje de alcançar esses objetivos? São esses impedimentos exatamente os pontos aos quais você vai ter que se dedicar para fazer a sua empresa crescer. Por exemplo, se você precisa melhorar a sua venda técnica para conquistar um mercado maior, você terá que investir principalmente em equipe, em treinamento, por exemplo, em pesquisa de satisfação para melhoria contínua da prestação do seu serviço. Talvez você precise de um espaço físico maior, talvez precise investir em um sistema de gestão integrado, em um CRM. Se essas pessoas atuam em campo, sua empresa vai ter que custear todos esses deslocamentos dos seus funcionários entre os clientes. E quanto custa tudo isso? Se eu tenho um faturamento, por exemplo, de 2 milhões anuais e eu gero 25% de lucro e esse valor efetivamente sobrar no meu caixa, ou seja, digamos que eu não tenha nenhuma inadimplência, que eu não esteja financiando o meu cliente, concedendo prazos longos e etc, tá? Se eu distribuir 30% do lucro em dividendos e reinvestir 70%, eu terei 420 mil por ano de capital próprio para reinvestir em folha de pagamento, infraestrutura, maquinário, sistema de gestão e etc. Quantos salários anuais com encargos eu consigo absorver dentro desse montante, considerando que um funcionário vai me custar cerca de 53% a mais em relação ao salário bruto? Isso sem considerar os custos indenizatórios se eu tiver que demiti-lo. Bom, quanto que eu vou ter que investir em treinamento? Se for uma indústria, quanto eu terei que reinvestir em estoque, em produção, ou então em ampliação da minha estrutura fabril, ou em maquinário? Se eu tiver uma rede de franquias, quanto eu vou ter que investir em lojas próprias ou na infraestrutura técnica de um sistema de franquia? Quanto eu terei que investir em um sistema de gestão? Quanto vai me custar sair de um regime do Simples Nacional para o regime do lucro presumido ou lucro real? Não só em termos de carga tributária, tá? Mas também em relação à complexidade de ter que recolher pelo menos 8 tributos separadamente. Qual é o custo contábil disso? E eu tenho que investir em estrutura administrativa para isso? O meu contador vai cobrar mais por isso? Todas essas questões irão te mostrar o quanto você quer ou consegue crescer com capital próprio ou mesmo com capital de terceiros. Que tipo de investimento você poderia fazer com capital próprio e que tipo de investimento poderia fazer com capital de terceiros, com dinheiro do banco ou investidor, enfim. Um outro ponto importante é que quanto mais rápido você cresce, mais é provável que você tenha que fazer menos retiradas de dividendos do seu negócio. Mas tudo é uma questão de objetivos e escolhas, tá? Não tem certo, não tem errado. Só que muitos empreendedores têm uma ilusão de que vão crescer e ao mesmo tempo vão encher o bolso de dinheiro. Você não pode ter essa ilusão, porque na maior parte dos casos não funciona assim. Portanto, você precisa planejar o seu crescimento e tentar retirar o mínimo possível de dividendos nos primeiros anos dele, para poder crescer mais rápido, se esse for o seu objetivo. Esse é o cenário ideal, mas nem sempre é possível. E você? Qual é a sua visão de futuro? O que te impede de crescer e chegar lá? Eu gostaria muito de ouvir você, mulher empreendedora, sobre quais são os seus medos, quais são os seus desafios. E eu quero te pedir para deixar o seu comentário aqui embaixo, a sua dúvida também, e eu farei questão de acompanhar todas elas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.